Oi, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. Bom, como vocês podem ver o título do vídeo, hoje a gente vai falar aqui sobre parede de alvenaria ou parede de drywall. Bom, para quem me acompanha sabe aí, né, que fora os vídeos de rotina, de receitinha, né, de tudo aí sobre o meu dia a dia, do meu lar, a gente também estamos em reforma. A gente deu uma paradinha agora, mas logo a gente já vai voltar, né? Por falta de tempo mesmo, né? Meu marido ele pegou uns 15 dias de férias e aí ele aproveitou para colocar a mão na massa. E aí eu vim trazer para vocês porque a gente fez vários, né, orçamentos, né? A gente viu o que ficaria melhor no nosso caso. Bom, para quem não acompanhou o vídeo de reforma, corre lá que vocês vão ver aí como que tava antes, como que tá agora, mas qualquer coisa eu deixo aqui as fotinhos para vocês, né? Vou deixar aqui para vocês verem depois. Bom, aqui é uma casa que a gente ganhou de herança, né? É a casa dos meus pais. E é uma casa bem grande, mas tem muita coisa para ser feita, porque é uma casa que ficou meio que parada, né? É uma casa que precisa muito assim de manutenção. E quando você faz uma casa do zero, você tá em obra, você tá fazendo sua casa, construindo sua casa, é tudo novinho. E você sabe o que está acontecendo. Quando você pega uma casa que ela já foi feita, uma casa que ela já tem um tempo, a gente mexe numa coisa, parece outra. Cada mexida num cômodo, gente, é uma surpresa. E como, né, é uma casa de herança dos meus pais, meu pai não está mais aqui, então muitas coisas assim, só ele mesmo sabe como que foi feito, o que tinha que fazer, né, o como, aonde está o que não tá, tanto quanto que a gente foi fazer a instalação aqui das luzes para fazer a divisão, né, da parte elétrica, a gente tem que fazer tudo do zero, gente, porque a gente não sabia nada, como que tava, e aí foi uma loucura. Então a gente teve que fazer, tanto eu quanto a minha irmã teve que fazer do zero, né, que a gente dividiu a casa. Bom, enfim, e aí nessas surpresas aí de reforma, de divisão da casa, a gente foi encontrando cada pepino, sim, gente, paredes muito tortas, né? Ligações um pouco complicadas aí né, na parte elétrica, e a gente foi arrumando. E uma delas que pegou a gente assim de surpresa foi na hora de fazer a divisão da casa, que uma parede ficou fora da divisão da casa, mas que nem eu falei, depois vocês vão lá nos vídeos, vocês vão entender o que eu tô falando, no vídeo de reforma da casa. E acho que uns 5 vídeos antes desse, mas vocês vão ver lá de reforma que teve uma pequena diferença aqui, mas não teve o que fazer, gente. Mas como graças a Deus somos irmãs, a gente se entendeu. Ela falou que não tinha problema para ela e para mim também não ia ter problema, então a gente não mexeu mais, se não tinha muito o que fazer também. E aí, nesse meio caminho de reformar, a gente se deparou com umas paredes bem tortas, tipo, bem fora mesmo. A parede ela foi seguindo e perdeu o caminho ali. A gente, na hora de colocar o piso, viu que não ficou bom. E aí também tinha uma paredinha que foi aonde a gente fechou para fazer a divisória, que precisava também de um reboco, né? Porque a gente fez ela do zero, fez ela de alvenaria, né? E tudo mais. Foi a única parede que a gente precisou fazer por conta de dividir mesmo a casa, né? Que era uma casa só e depois a gente dividiu praticamente ao meio, né? Mas, que eu falei, volta aí os vídeos aí do tour, primeiro vídeo do tour da casa, aí vocês vão lá de reforma, vocês vão entender tudo que eu tô falando, né? Quem já me acompanha aqui sabe. Então, o que acontece? A gente precisava resolver essa questão da parede estar muito fora, né, torta, e se a gente fosse afinelando o piso, eu achei que ia ficar muito feio, né? Porque o piso você ia ter que vindo, ia ficar feio. E a gente também precisava resolver a paredona, que ela, se eu não me engano, ela é 3 por 3,20 por 2,50.
Eu acho que é isso, que é a parede que a gente precisava rebocar, porque ela foi feita de alvenaria e tava sem reboco. A gente viu 4 opções para poder resolver esses problemas da parede de alvenaria e a parede que tava, né, com essa diferença. A primeira foi, né, fazer, né, de massa, cimento, areia e tal. Só que aí a gente teria que ter uma pessoa, um profissional para fazer, porque não é a área do meu marido. Ele faz algumas coisas que ele vê que é para ele, ele faz. O que ele vê que não é para ele, gente, ele fala, não é para mim, não vou acertar, não vai ficar bom. Então passa para um profissional que entenda. A gente viu, a gente não fez o orçamento do material, mas a gente simulou mais ou menos ali de boca com a pessoa, com o profissional. Ele cobraria R$ 1.000 da mão de obra para estar fazendo o acerto dessas paredes no cimento, no caso, né? Que era uma parede rústica, então dava, e a outra parede também rebocar. Só que aí eu fiquei pensando, né? Só a mão de obra seria R$ 1.000, a gente calculou de cabeça, sem fazer orçamento, mais ou menos uns 400, R$ 500 de material. E aí o que acontece? Ia ter todo aquele transtorno de fazer massa, subir com massa, porque aqui não tinha como fazer massa aqui, porque aqui já está com piso. Então assim, fazer massa, subir com massa as escadas, a sujeira. Uma pessoa que eu, não conheço dentro da minha casa, só eu e um bebê de 1 ano, porque meu filho estaria na escola, meu marido estaria trabalhando. Então tudo isso meu marido achou que não seria uma boa, né, opção. E fora a sujeira de cimento e tudo mais, poderia até estragar o piso, porque nem é todo mundo aquela coisa de limpou, fez, limpa e tal, toma cuidado, não sei o quê. Então a gente ficou meio assim nessa opção. E fora que depois da alvenaria ia ter que vir com a mão de obra de passar massa, lixar. Então, querendo ou não, seria um serviço mais bruto, um serviço mais caro. E aí a gente logo de início descartou essa opção, né? A segunda opção que a gente teve foi com gesseiro. Ele vinha e fazer tudo no gesso. Ele cobrou, tá aqui, ó. Tá? Aqui alguns valores, algumas coisas, tá? Porque nem tudo lembro, mas eu já meio que dei uma olhada aqui antes, né? Pra mim saber. A gente viu com o gesseiro dele fazer pra gente, né? Amigo do meu marido e tal, e ele cobrou a mão de obra R$ 800 e ele fez todo o que ele usar de material, a quantidade, e ele fez um orçamento, foi lá, fez o orçamento pra gente, trouxe tudo no papel bonitinho, ficaria R$ 440 com o material, então seria R$ 800 mais 440 dos materiais e 800 da mão de obra, então daria aí 1.240, é isso, né? É isso aí. Então, sim, seria uma boa opção, mas aí, gente, mesmo assim, ainda ia ter uma pessoa na minha casa, meu marido não se sentia confortável, né? E assim, aquele processo de você passar a massa e lixar tudo também é muita sujeira, muito pó, e entrando e saindo, aquela coisa toda também. Então ele ficou meio assim, e querendo ou não, a mão de obra a gente achou um pouquinho puxado, né? É óbvio, gente, se a gente tem condições, se você tem condições de pagar uma pessoa, né, é a melhor coisa, né, que você já pega e fica tudo pronto, fica despreocupado, mas quando você tá um pouquinho ali, né, limitado, não quer gastar tanto, então a gente tem que procurar outras opções mais em conta e mais fáceis, né, que também não tem assim tanta sujeira, essas coisas todas. Então foi uma das ideias que a gente mais pensou, mas a gente também deixou essa opção no ar, né? Ficou aí, vamos estudar. E a terceira opção foi a do drywall. A do drywall foi a que mais eu já de início falei, eu quero. Então a gente ficou entre o drywall e o gesso. A do drywall, a gente gostou mais da ideia porque do drywall meu marido faria essa parte, então já não gastaria com a mão de obra. E o gesseiro falou que faria, mas também ficaria praticamente
mais caro, né? Que seria a mão de obra mais o material que sairia bem mais caro. Então o meu marido faria, né? Porque sim, ele viu que para ele daria para ele fazer. Ele testou, fez antes, estudou, tudo bonitinho e não faria tanta sujeira, porque você só passa ali nas emendas, né? É um processo mais rápido, né? É um processo que, querendo ou não, fez uma sujeirinha, mas não seria tanto como se fosse de alvenaria de gesso, porque aí o gesso você teria que deixar a parede inteira, né? E ali o drywall você é mais ali nas emendas, um pouquinho menos. E o preço também a gente achou que ficou muito suave pra gente, que eu já vou passar pra vocês. E a gente teve uma quarta ideia também, que a gente já fez numa parede aqui pequena, mas a gente já fez, já tem mais ou menos uns 2 anos e meio que essa parede existe, que foi feita, que ela, a gente, na hora que a gente, né, na divisão da casa, a gente tirou umas portas ali, mudou umas portas de lugar, ficou com uma diferença, é mais ou menos uma parede de 80 centímetros por 2,50. E a gente fez de nossa, quase que esqueci. De isopor. Quase que esqueci da palavra. De isopor. Então a gente pegou isopor, quer dizer, a gente assim, né, gente, que eu só fico ali só de bituca, né, que fez mesmo foi meu marido. Ele pegou o isopor próprio, né, aquele lá que é usado em obra mesmo, que é, acho que eles chamam, né, que fala. Ele colocou a placa, se eu não me engano, ela tinha um por 60, 70, eu não sei, eu sei que ela era até que grandinha, mas a gente usou em torno de umas 3, eu acho, se eu não me engano. E aí ele colocou gesso cola, ele colou, depois ele veio todo com acabamento, né, da massa corrida, lixou e a parede está perfeita, ninguém fala que foi feita de isopor. E a gente pensou nessa possibilidade por conta do baixo custo que seria, né? Mas também até aquele negócio de você lixar, aquela poeira. E a gente que mora dentro da casa, a gente mexer com esse negócio de poeira, viu? De poeira, a gente quer tudo que não faça tanta bagunça, né? Então a gente também pensou, mas ainda pra mim, dentro de mim, o drywall foi, porque o drywall com umas placas é grande, então ganhou meu coração. O drywall que você já vem papapá. E aí a gente fez o orçamento bonitinho em 2 lugares do drywall, e o drywall ele ficou no valor de R$700 e a gente gastou 850, eu vou arredondar aí, porque depois precisou pegar mais um cimento e vai precisar pegar mais uma placa que faltou, então eu vou colocar 850 aí que a gente gastou, mas foi uns 790 aí, né, que a gente gastou, que a notinha tá do meu marido, mas vai tá aqui no caderno, só que ele precisou comprar depois mais um cimento cola, e a gente vai precisar comprar mais uma placa que faltou para fazer uns recortes, sabe? Então a gente coloca aí uns 850. A gente comprou um total de 20 placas e no caso seria 21 para finalizar, e já incluso a fita, a massa para passar depois nas emendas, né? O cimento cola e a massa para passar nas emendas. Sobrou material, só não sobrou drywall, mas sobrou fita, sobrou cimento cola um pouco ainda, porque não era necessário só mais um saco, né, de cimento, de gesso cola no caso, né? E meu marido acabou pegando 2, mesmo caso precisasse, no final sobrou, mas vai dar certinho porque vai faltar uma placa, então ele, né, vai ser para essa placa. Então é isso. Então a gente gastou isso, né? E ele que fez. No caso, ele não pagou a mão de obra. Agora, se fosse pra gente pagar a mão de obra, ia ser o dobrado, então ia dar mais de R$1.600, né? Então, assim, qual foi a nossa vantagem? Lembrando, gente, que essas paredes que a gente mexeu, que a gente fez, não é parede que pega umidade, não é parede que a gente vai ficar tendo muito, passando muito, colocando nada nelas, é só um corredor, então é uma parede que a gente nem a mão passa praticamente, é uma parede, mais que a gente tem criança, mas é uma parede que a gente só fez, né, ela já existe as paredes, né, então a gente fez mesmo só para dar um acabamento, né,
e ficou maravilhosa, gente. Foi rápido, meu marido fez, foi muito rápido. Ele falou que não deu trabalho nenhum, assim, em questão do trabalho mesmo, só foi para ter acesso na parte da escada, né? Mas não deu trabalho. Falta ainda lixar algumas partes, né? Que ele voltou a trabalhar, então ele deu uma paradinha, mas ele já vai voltar a mexer e vai ficar mesmo só a ponto de pintar. Então, assim, qual foi a minha vantagem nisso? Foi de ter gastado menos, bem menos, um serviço rápido e que não fez tanta sujeira quanto seria o de alvenaria. E no caso, se você precisa fazer também esses ajustes, essas coisas assim de resolver um problema de uma parede, ou não quer rebocar e quer gastar, mas se a sua parede tem problema de umidade, o que a gente faria? Porque a gente estudou um pouco sobre, né? Então a gente passa o que a gente aprendeu. Que eu acabei estudando junto com ele, né? Que a gente vai vendo um vídeo juntos, né? Pra gente poder ir sabendo o que a gente tem ou não fazer. E aí o que acontece? No caso da parede, se tiver umidade, você vai passar, né? Impermeabilizante na sua parede, né? Você vai passar. Se ela não tiver reboco, você vai passar e você vai usar o drywall verde, que é o drywall que é para esse tipo de lugar. Então você coloca esse tipo de drywall, né? Que eu sei que já ouvi falar que dá muito certo. E é muito importante se vocês ir lá, para quem quer fazer isso, não quer rebocar, às vezes tem uma parede que é dentro, né, ali dentro da sua casa, uma parede que você, um cômodo que você fez, você não quer gastar com isso, e você quer colocar o drywall, eu super indico, gente, eu conheço pessoas que fizeram isso e tá há anos aí, não tem problema, a gente fica perfeito. Só lembrando de vocês ir lá assistir o vídeo da obra lá que a gente fez, das paredes, que eu expliquei como foi feito, porque tem uns macetinhos ali para você fazer, para não dar trinca, né? Para não soltar as placas, para ficar tudo bonitinho, tudo perfeitinho, né? Mas tá tudo lá explicadinho no vídeo, mas é muito simples, né? Meu marido explicou como ele fez, eu vi também como ele fez. E ele falou, a única coisa que você não pode colocar é as placas seguidas, você tem que meio que intercalar elas, você não tem que colocar 1 centímetro acima do chão, tem todos aqueles cuidados, né? Então, e a parede, gente, fica praticamente pronta. Ele ainda vai passar uma tinta preparo de fundo, né? Assim, uma tinta de fundo, e depois vem com a tinta, né, que a gente pretende pintar. Então, assim, eu que, né, filha de uma pessoa que trabalhou a vida inteira com obra, né, que não, na época, antigamente, eu nem sabia que existia isso, né, mas eu sei, gente, quanto que é ruim você mexer com obra morando com cimento. Gente, é uma sujeira. Um pouquinho para o avião. Aqui passa muito avião, gente, porque não é perto do aeroporto, mas ali é cidades vizinhas, então o avião passa aqui desse jeito. Então, assim, o que acontece? Por mais que às vezes a pessoa tenha cuidado, gente, é sujeira, é uma bagunça, então a gente não queria essa bagunça, a gente queria algo rápido, que também a gente não gastasse tanto. E a gente gostou muito do resultado e a gente conseguiu corrigir a nossa parede, que estava muito diferente, né? Porque a gente conseguiu corrigir com o drywall e a gente conseguiu tampar também a nossa parede, né, de alvenaria, que estava sem reboco também e ficou perfeita, né? Não está ainda acabada, né? Que como eu falei, a gente vai ainda colocar piso, terminar de colocar piso. A gente ainda vai pintar, vai ficar tudo bonitinho também. E depois a gente vai fazer a parede toda de drywall, né? Que é uma divisória de drywall aí do quarto do meu filho. E aí, claro, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, em questão, né? Que eu vim falar pra vocês, pra mim, a melhor opção foi a do drywall, né? Dessas 4 opções aí, entre a alvenaria, né? Entre o gesso, né? E entre o isopor. O isopor seria mais em conta, mas também seria a mesma coisa assim do gesso de trabalhoso, né? De sujeira, de pó e tudo mais. A gente com criança é um pouco ruim, então pra mim a alvenaria foi a melhor. Em questão de valores também foi bem tranquilo.
E é uma coisa, gente, que é super fácil, não tem segredo. Meu marido não é a área dele, mas ele estuda muito antes de fazer qualquer coisa. E ele viu se ele, né, ia conseguir ou não, gente, e ficou perfeito. Eu falo pra vocês, vocês vão lá ver no vídeo, gente, vocês vão lá olhar no vídeo. Ficou de profissional. Não é porque é meu marido, mas é de profissional. Eu vou aqui antes de finalizar mostrar pra vocês vão ficar aí curiosos, mas vocês vão lá assistir, viu? O vídeo de reforma aí que eu fiz. Bom, então foi isso, gente. Então, valeu super a pena, né? A parede de drywall valeu super a pena, né? E se você tem uma parede também que você, às vezes, você não quer fazer o reboco, porque às vezes até por falta de condições, ou se você também quiser fazer de isopor também, se eu tiver aquela paciência toda de passar a massa, você tem que passar a tela, tá? Tem aquela fita que você usa no drywall e você é uma telinha, você coloca, aqui não tá aqui, senão eu vou mostrar pra vocês, mas é uma telinha, mesmo no isopor tem que ser colocado, tá? E o isopor ele não pode vir reto, ele tem que vir meio que assim, né? Um lá, outro cá, assim, não pode vir totalmente certinho assim. Vocês vão lá, vocês vão entender quando vocês for lá no meu vídeo lá assistir, que aí vocês vão ter curiosidade, vão lá assistir pra vocês saberem como que é. Tem que pôr intercalado. É a mesma coisa do drywall, só que aí você vai ter que passar massa nele todo, né? Então também dá super certo. Então você pode também fazer isso, né? Que se você tiver toda a paciência depois de lixar, não tem problema com pó, também a gente dá super certo e é até mais barato, tá? E eu falo porque eu tenho uma parede aqui de isopor também, tem mais de 2 anos. Mas é isso, então vocês vão lá assistir, pra vocês ficarem por dentro lá do vídeo, do que aconteceu aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E, então é isso, gente. Então ficou muito bom, e o custo também valeu super a pena, né? E aí, nos próximos vídeos teremos aí a continuação, né, dessa reforma aqui das paredes, e depois elas vão estar assim pintadas e lindas, né? E aí a gente pode pôr quadro, não tem problema nenhum, né? Não vou mexer em todas, mas uns quadrinhos ali a gente coloca para decorar. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, esclarecido para vocês, dado, né, o que eu achei sobre, né, essa parte aí de obra, né? E é isso, gente. Então, quem tiver na dúvida aí se vale a pena ou não, eu, na minha opinião, acho que super vale a pena. Então, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar muito like, comentar bastante aí para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Vou deixar passando aí a parede aí para vocês como ficou. Mais um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!